Você acredita que é possível utilizar garrafa de vidro como essa daqui, ó, e criar peças como essa e ainda faturar uma boa grana? Se você não me conhece, eu sou Gisele Rosa. Eu sou Evandro Damasceno. E aqui nesse canal a gente te mostra como faturar R$3.000 por mês ou mais com artesanato em garrafa de vidro. E assim, pessoal, o que seria esse artesanato em garrafa de vidro? A gente não está falando aqui de qualquer tipo de artesanato. Quem já acompanha o nosso canal aqui há algum tempo já sabe do que se trata. Basicamente, o artesanato que a gente se refere aqui é pegar a garrafa, qualquer garrafa de vidro ou qualquer recipiente oco, no caso seria pote de picles, pote de azeitona e afins, e transformar ele em peças variadas. Peças em que, quando você bate o olho nela, quando você observa ela ou pega ela na mão, você não imagina que aquilo foi feito de garrafa de vidro. Nem sequer passa pela cabeça que aquilo um dia foi o produto que a gente conhece como garrafa de vidro. Então, sempre que a gente aqui se referir a artesanato, a gente não está falando aqui de garrafa pintada, garrafas decoradas e afins, mas sim da transformação da garrafa de vidro em peças variadas. Então, é um reaproveitamento de uma garrafa de vidro que você encontra em qualquer lugar por aí, né? Ou que você deve ter aí na sua casa, é um reaproveitamento diferente. Porque é muito comum hoje em dia a gente ver artesanato feito com pote de sorvete, pote de manteiga, ou até mesmo a garrafa inteira como essa daqui, só que decorada. E aqui a gente mostra um artesanato diferente. Então, por exemplo, quando a pessoa olha para uma peça como essa daqui, ó, tudo bem que essa aqui foi feita com fundo de garrafa, mas geralmente as pessoas não acreditam que uma peça como essa aqui foi feita com a garrafa de vidro. E o legal desse artesanato, né, esse reaproveitamento de garrafa de vidro, é o dinheiro, gente. O que eu tô querendo dizer com o dinheiro? Que é uma ótima fonte de renda extra ou até mesmo a principal fonte de renda. E o legal é que você pode fazer no conforto da sua casa. Você não precisa ter um espaço muito grande para você trabalhar com esse artesanato, né, Evandro? E a gente já tem vídeos aqui no canal onde a gente fala especificamente sobre o espaço que você precisa para poder trabalhar com esse tipo de artesanato em sua casa. Basicamente, se você vai estar trabalhando isso no seu micro-ondas, a gente pode entrar um pouco mais a fundo sobre isso, a questão do trabalho no micro-ondas um pouco mais para frente aqui. Você vai precisar de um espaço não maior do que 2 metros quadrados. Na verdade, um pouco menor do que 2 metros quadrados para você já montar um ateliê completo, onde com esse ateliê você vai poder sim criar peças incríveis utilizando a garrafa de vidro. E não é porque o seu ateliê cabe em 1,5 metro quadrado que você vai deixar de faturar R$3.000 ou mais por mês com artesanato utilizando esse tipo de material. Ou seja, não é o tamanho do seu ateliê que define o seu lucro mensal. E aqui, gente, eu sei que quando a gente fala desse artesanato, como é um artesanato relativamente novo, né? Pra gente não é novo, mas para a maioria das pessoas que estão acompanhando o nosso canal, para a maioria das pessoas hoje em dia é novo. O Evandro já trabalha com isso há algum tempo, né, Evandro? Vai fazer 17 anos, né? E como que, né, na época também que o Evandro trabalhava era novo, né? Na época tinha praticamente era novo aqui no Brasil essa técnica, isso lá em meados de 2007. Então eu tive a oportunidade de começar já com espaço e eu tive que aprender com base em erros e acertos como que era o processo de vidrofusão focado na garrafa de vidro. Por quê? Vidrofusão, só resumindo aqui para quem está chegando aqui, para quem é novo aqui, é o processo de você pegar 2 ou mais pedaços de vidro e fundir eles, unir utilizando alta temperatura. Em outras palavras, você pega o vidro, usa a temperatura, aumenta a temperatura a ponto do vidro se derreter e criar uma peça diferente. Trazendo isso para a garrafa de vidro é o processo de transformação que eu citei anteriormente. Então a vidrofusão já era meio que novo aqui no Brasil.
E não existiam muitas pessoas que trabalhavam com isso, tampouco informações úteis na internet. Basicamente eu não encontrava nada na internet. Então eu tive que, pensando que eu queria criar algo diferente, focando essa técnica somente na garrafa de vidro, eu tive que aprender com base em erros e acertos, vendo que naquela época não existia ninguém que trabalhava isso usando garrafa de vidro. E mesmo assim, mesmo há tanto tempo, quantos anos é que você falou? 2007. E mesmo há tanto tempo, né, Felipe? 16 anos. E mesmo há 16 anos atrás, se a gente olhar hoje, se você der uma pesquisada aí na internet, você vai perceber... Só um minutinho. Ô, Thanos. Mas que agonia. Agonia. Ah, não, vou doar pra creche. Thanos. É que a gente tem um cachorrinho aqui, que toda vez que a gente tá gravando o vídeo, ele fica aqui com a gente. Fica querendo atenção. Só que ele tá fazendo barulho hoje. Enfim, então o que eu tô querendo dizer? Que mesmo há tanto tempo, assim, 17 anos atrás, essa técnica era nova, mas mesmo hoje em dia ainda é nova. Se você pesquisar na internet, você não vai encontrar, a não ser alguns alunos que a gente tem, que essa técnica é explorada em garrafa de vidro, porque ela é mais explorada em vidro plano, tá? O que é comum da gente se ver na internet? É copo feito com a garrafa, copo, petisqueira, garrafa amassada, não tem nenhuma garrafa... Tem aqui embaixo. Relógio. Tem, cadê? Lá no cantinho. Ó, garrafa amassada, como essa daqui, ou petisqueira. Então, ou seja, para você fazer uma petisqueira, você vai precisar de uma forma, e aí você vai colocar a garrafa inteira sobre essa forma e vai elevar a temperatura, né, no seu forno de Fusen, que a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas, e aí a garrafa vai adquirir o formato da forma e vai ficar uma petisqueira. Então é muito comum você ver esse tipo de trabalho, ou relógio, que, né, a pessoa amassa a garrafa e coloca os ponteirinhos aqui do relógio, então é muito comum. Agora, peças como essa daqui, que por exemplo, feita com a garrafa de vidro, não é comum de se ver, mesmo nos tempos atuais. Por isso que é uma grande oportunidade se você quer aprender um artesanato diferente e lucrativo. Porque eu não sei se você percebeu, mas a sustentabilidade, o reaproveitamento de materiais que a gente descarta, né, no lixo, ou muitas vezes a gente encontra jogado no meio ambiente, tem um valor aquisitivo muito alto. E fora o valor emocional para quem compra uma peça como essa, porque a pessoa sente que está colaborando com o meio ambiente, né? Muitas das garrafas que a gente utiliza aqui, nas peças que a gente faz, nas nossas caminhadas, a gente vai pegando as garrafas e traz para casa, porque, gente, infelizmente, as pessoas ainda não têm essa consciência de que a gente não pode ficar jogando os materiais que a gente consome alguma coisa em qualquer lugar, né? Mas isso acaba sendo um diferencial para o negócio, porque dessa forma as pessoas que têm mais consciência entendem o valor por trás de uma peça como essa, tá? E aí o seguinte, gente, o que acontece? Quando a gente fala que dá para você transformar a garrafa de vidro e criar várias peças, porque não é só uma peça, não é só, por exemplo, peça decorativa que dá para fazer. As pessoas ainda ficam tipo, o que será que dá para fazer com a garrafa de vidro? Então, a gente vai mostrar aqui 3 modelos de garrafas de vidro e mostrar as peças que a gente fez com essas garrafas. E aí agora a gente vai mostrar, então, a gente já mostrou, mas vamos falar de novo dessa primeira peça aqui. Essa peça aqui, ela foi feita com garrafa da Skol Beats. E aí, acho que o Evandro pode falar um pouco mais dessa peça, né? Mas só assim, gente, um detalhe, que às vezes tem alunos nossos que falam que é difícil de achar essa garrafa aqui. Então varia de região para região. Aqui é difícil, mas não é tão difícil de encontrar. É mais fácil do que na outra cidade que a gente morava, eu acho. Não lembro. Mas enfim, cada região ela tem uma determinada quantidade de garrafa. Então pode ser que aí na sua região tenha uma garrafa diferente que a gente não encontra por aqui, tá? Mas essa garrafa é uma garrafa bem linda, esse azul bonito aqui, que dá para criar peças incríveis como essa aqui que o Evandro vai mostrar. Você quer que eu fale mais? No caso aqui, pessoal, essa peça,
ela foi feita utilizando somente o fundo dessa garrafinha aí da Skol Beats. Então, eu acho que essa daqui é das peças que a gente vai mostrar, é a que está mais visível qual que é a parte da garrafa que foi feita ela. Então, no caso aqui, eu vou mostrar aqui o fundo. Como você pode ver, ó, tem umas partes um pouco mais claras aqui, ó. E isso é porque eu utilizei tanto o fundo dessa tonalidade azul mais escuro, quanto o fundo da garrafa com a tonalidade mais clara. Então, para dar esse efeitozinho aqui legal, utilizei essas duas tonalidades de garrafa. Então, basicamente, a gente retira o fundo e faz o processo de fusão. Acho que você pode falar com isso aqui, que é o retirar o fundo. Então, no caso aqui, pessoal, o retirar o fundo seria retirar somente essa parte aqui de baixo da garrafa. O corpo, o restante da garrafa a gente utiliza para a criação de outras peças, mas nesse caso aqui, a gente retira esse fundo, retira uma certa quantidade, mais especificamente, calma, já vou falar com o que. Mais especificamente, vamos lá, vou tentar narrar aqui como que seria a criação dessa peça. Então, utilizando essa tonalidade aqui mais azul, a gente retira 16 fundos. Da tonalidade mais clara, a gente retira 9. Então, 9 mais 6 seriam 15 garrafas que são utilizadas para fazer essa peça aqui. E como que retira esse fundo? A gente já tem vários vídeos aqui no canal explicando, mostrando para vocês como que é feita a retirada, não somente do fundo, mas de qualquer uma das partes da garrafa. Mas a gente utiliza um cortador de garrafas. É um cortador bem simples, bem básico. Se você somente digitar no Mercado Livre cortador de garrafa de vidro, você vai ver inúmeros modelos. O que a gente utiliza é o que funciona com base em choque térmico. Ele tem uma resistência, então a gente apoia a garrafa dessa forma aqui na horizontal no cortador, liga ele, a parte onde eu quero fazer o corte, no caso aqui o fundo, ele tem que ficar sobre a resistência. A resistência acende e eu começo a girar a garrafa para que o calor da resistência seja passado aqui para o vidro de forma uniforme em todos os cantos aqui da garrafa. Então eu venho girando, chega um momento que isso é em torno de entre 30 segundos a no máximo 1 minuto, no caso essa garrafa aqui. Chega um momento que o vidro ele não resiste, porque enquanto a resistência está esquentando aqui, ele está frio aqui, o vidro não resiste e acontece o choque térmico, ou seja, o fundo ele desgruda do restante da garrafa e assim é feito o corte. E aí a gente vem utilizando um forno, nesse caso um forno de alta temperatura, organiza os fundos de forma a criar uma peça como essa daqui e faz o processo de fusão. E aí, tipo, você pode ficar... acho que vamos explicar aqui, porque a pessoa pode estar pensando o seguinte, mas como assim? Porque essa peça ela tem um formato diferente, né? Então, assim, explica mais ou menos como que é feito para dar esse formato aqui nessa peça. Tá, então assim, a gente pegou todos os fundinhos, organizou... Antes disso, gente, deixa eu só falar uma coisa. Eu não sei se você tá sabendo, mas no dia 13, 15 e 17 de março agora vai estar acontecendo a Maratona Garrafa de Ouro, tá? É um evento online e gratuito. Então, se você quer saber mais das possibilidades de criação artística com a garrafa de vidro, se inscreva nesse evento, tá? O link vai estar aqui embaixo, só você se inscrever, que eu tenho certeza que você vai gostar se você quer realmente dar esse salto no sentido de fazer um artesanato diferente e lucrativo. Então, clica no link daqui de baixo e se inscreva. Se você está assistindo esse vídeo e já passou o evento, o link vai continuar funcionando, mas você vai ficar na fila de espera para um próximo evento que ainda a gente não sabe quando que vai ser a data, tá bom? Tá, e o que eu estava falando? Eu ia explicar sobre o processo. Como que ele dá esse formato aqui, porque ele não é reto, né? Então vamos lá. Organizamos os fundos, fizemos a fusão. Então todos os fundos eles vão se unir, vão se fundir, vai virar uma única peça. Praticamente uma chapa plana, quadrada, digamos assim. Então ela vai ficar reta, assim como essa garrafa aqui. E para dar esse formato aqui, a gente tem que utilizar de um molde resistente a alta temperatura também. Então a gente vai lá,
pega o molde, prepara ele para levar para o forno, que você não pode simplesmente, peguei o molde, coloquei lá e coloquei a peça em cima. Então a gente vem, prepara o molde para o forno, vem com a chapa que a gente criou utilizando os fundos, coloca lá em cima e faz um novo ciclo de cozedura. O que seria esse ciclo de cozedura? É novamente elevar a temperatura de forma segura a ponto de aquela chapa plana se moldar naquele molde. Depois disso, a gente tem esse resultado aqui. Então, porque às vezes a pessoa ela fica é tão descrente que fala, mas isso é mentira, porque como que ia ficar nesse formato aqui? Então acho que deu para entender, né? A gente precisa de um molde específico para dar esse formato aqui, né? Isso. E assim, não vamos entrar numa parte técnica, porque aqui no canal tem bastante vídeo. Se você estiver gostando desse artesanato diferente, vale a pena você dar uma olhada aqui nos vídeos, tá? O objetivo aqui é mostrar o que você pode fazer com cada tipo de garrafa. É só para te dar uma ideia do que você pode fazer, tá bom? E assim, por mais que a gente esteja mostrando aqui um modelo de garrafa e uma ideia, entenda que você pode utilizar isso como referência para você mesmo exercitar a tua própria criatividade. Evandro, mas eu não gostei dessa peça aqui. Não tem problema, tem mais duas que a gente vai mostrar e você pode brincar, utilizar as técnicas que a gente vai estar mostrando aqui para criar coisas diferenciadas. A tua cara, com o teu gosto, talvez até com o teu público. Pensando aqui em questão financeira. Meu público gosta disso, eu vou criar isso aqui que eu sei que ele compra. E antes, a gente vai mostrar a segunda peça aqui. Vamos deixar essa maiorzinha, que você vai desacreditar que isso foi feito com a garrafa de vidro por último. A gente vai mostrar aqui peças que a gente utiliza garrafa de vidro transparente como essa daqui, ó, tá? Que no caso são pingentes para colares, como esse daqui ou como esse daqui. Mas no caso desse daqui... esse daqui é bem pequeno, não sei nem se dá para ver. Nesse caso aqui foi feito com uma garrafa diferente, não foi feita com uma garrafa transparente, que daqui a pouco a gente fala sobre ela. Mas com uma garrafa transparente como essa daqui, você pode criar pingentes para colares como esse daqui. E eu sei que quando a gente vê um pingente assim solto, a gente às vezes desacredita no valor que você pode vender um colar feito com um pingente através dessa técnica na garrafa de vidro. Então eu vou mostrar um colar pronto, mas antes disso eu sei que você deve estar pensando, mas Gisele, essa garrafa de vidro é transparente e o pingente é colorido, então eu não estou entendendo nada. E aí o Evandro vai explicar um pouquinho, né? Como que esse pingente ficou dessa cor aqui. Então assim, pessoal, existe uma grande vantagem na utilização de garrafas transparentes, que é a utilização de pigmento. O que seria pigmento? Tinta. Uma tinta especial, onde você pode... Uma tinta especial para alta temperatura, basicamente é isso. Então você pega uma garrafa como essa daqui, corta ela no formato desse pingente aqui. Uma garrafa como essa daqui dá para fazer mais ou menos entre 6 e 8 pingentes desse daqui. Então vamos supor, pego uma garrafa como essa, corto ela utilizando cortadores, ferramentas que a gente também já explicou aqui no canal, até chegar nesse formato aqui. Vem com uma tinta especial e pigmenta ela, seja com uma cor sólida, ou seja, só a peça inteira vermelha ou toda preta, enfim, ou adiciona uma arte. Eu particularmente gosto bastante de adicionar arte porque eu acredito que dá um ar de exclusividade para cada pingente. Então você adiciona uma arte e novamente, assim como essa peça aqui, você leva para o forno de alta temperatura e faz o processo de fusão. Ou aqui a gente tem uma vantagem também, que caso você pense, mas um forno de fusão não é muito grande, não é muito caro. Primeiro que o forno de fusão ele tem de vários tamanhos, vários modelos, dependendo do que você pretende criar, você pode escolher o que se adapta mais àquilo que você pretende fazer.
Segundo que a questão caro ou barato, você quer falar alguma coisa? Não. A questão caro ou barato vai depender muito de sua condição financeira atual ou também o fabricante do forno e também modelo. E também do que a peça que a pessoa quer fazer, né? Isso, e também da peça que você quer fazer. Então, basicamente, no caso dessa peça aqui, você pode fazer no forno de fusão ou também utilizando o seu micro-ondas. Eu vou focar aqui no micro-ondas, porque eu sei que tem pessoas que têm mais facilidade de fazer esse tipo de artesanato no conforto de casa. Vem do que? Como a gente falou no começo aqui do vídeo, a utilização do micro-ondas permite com que você utilize um espaço de mais ou menos 1,5 metro quadrado, 2 metros quadrados da sua casa. Então você pega os vidros que você cortou aqui, pigmenta ele de acordo com a tua criatividade, coloca dentro de uma mufla. E o que seria essa mufla? É uma pequena ferramenta que converte as ondas do seu micro-ondas em calor bruto para qualquer coisa que esteja dentro dela, trazendo aqui para a nossa área de utilização do vidro, o vidro. Então, essa mufla que vai criar o calor necessário para que o seu vidro derreta. E é por isso, pessoal, que muitas vezes quando a gente fala que é possível derreter vidro no micro-ondas, muitas pessoas não acreditam. Por quê? Elas pensam que é só você colocar o vidro lá dentro do micro-ondas que ele vai derreter. E não é somente isso. Você precisa de outra ferramenta. No caso, essa mufla. É como se fosse um pequeno forninho de fusão. Você cortou aqui a garrafa nos formatos do seu pingente, pigmentou, colocou na sua mufla, leva para o micro-ondas e faz o ciclo de fusão. Uma grande vantagem de se utilizar o micro-ondas em cima do forno de alta temperatura é a questão o tempo. Porque enquanto um pingente como esse daqui, num forno de alta temperatura, levaria em média 3 horas, de 3 a 4, 5 horas para ficar pronto, no seu micro-ondas vai levar menos de 1 hora, entre o momento que você coloca dentro da mufla e o momento que você retira já a peça fria. E aí, gente, eu vou mostrar aqui, a gente vai te dar uma ideia do que você pode fazer, porque quando a gente vê uma peça solta, o pingente solto, a gente às vezes fica, mas será mesmo que dá para ganhar dinheiro com um pingente, né, com bijuteria, né, no caso acessórios, que eu não gosto nem de falar bijuteria, mas acessórios feitos com a garrafa de vidro? Eu vou mostrar uma peça aqui pronta, que se você acompanha nosso canal, pode ser que você já tenha visto eu com essa peça, que é esse colar aqui, ó, gente. Ó, quando você olha só o pingente, ele é bonito? É bonito, eu acho lindo, maravilhoso. Só que quando você olha o colar ao todo pronto, você vê um diferencial, tá? E o que é legal, gente? E pode ser que você esteja falando, mas esse colar é muito grande, ou eu não gosto de verde. O que acontece? Você tem que fazer as suas peças de acordo com o público que você quer trabalhar. Por exemplo, esse outro pingente aqui, esse colar já é mais delicado. Então, se o seu público for mais delicado, você faz peças mais delicadas. Mas, um colar desse aqui você pode vender por 120, 140 reais. Então, rapidamente você consegue faturar 3 mil reais com esse artesanato em garrafa de vidro. Por quê, gente? Porque que mulher que não gosta de utilizar colares, não gosta de utilizar acessórios, que dá todo um diferencial pro look, ó. Imagina essa blusinha básica com um colar desse aqui que dá todo um diferencial. Então, as mulheres gostam de acessórios e a maioria das mulheres, pelo menos as que eu conheço, não tem somente, por exemplo, um colar. Tem um colar para cada tipo de roupa, para cada tipo de ocasião, né? No caso, esse colar aqui é um colar mais despojado, dependendo da roupa que você eu acho que você pode usar até com uma blusinha básica, até, por exemplo, um vestido um pouco mais elegante, esporte fino também fica legal. Então, a gente sempre indica para os nossos alunos que está começar fazendo acessórios. Por quê? Primeiro que o acessório você pode fazer com a mufla. Segundo que o acessório ele tem saída rápida.
tá? Então, por conta disso que eu falei, que cada mulher gosta de ter vários modelos de colar, sem contar, gente, que quando a gente fala que um colar desse aqui é exclusivo e feito com uma garrafa de vidro, que é uma matéria-prima que poderia estar contaminando o meio ambiente, já é um marketing por si só. Então, a pessoa já começa a olhar para a história que tem por trás de uma peça como essa daqui. Então, por conta disso, é uma peça, acessórios é uma peça que vende rapidamente. Você não vai ficar com bijuteria, com estoque parado. Eu tenho certeza que você consegue vender, né, Evandro? Uhum. E o que seria essa saída rápida? Dá uma detalhada. Porque, gente, como eu acabei de falar, as mulheres, elas geralmente têm mais de um modelo de colar em casa. Então, por exemplo, se eu vou num casamento, eu quero um colar diferente. Fui convidada para ser madrinha de casamento. A pessoa quer um colar diferente. Ou as blogueiras aí, né, que fazem muitos vídeos. Ela não vai aparecer todo dia com o mesmo colar. Por isso que tem saída rápida. Cada ocasião, cada evento que a pessoa vai participar, ela quer usar um acessório diferente. Saída rápida seria venda rápida. Isso, saída rápida é a venda rápida. Então, gente, a gente sempre indica para o pessoal fazer esse tipo de artesanato. Isso. E esse colar aqui, eu vou só falar rapidinho sobre ele, porque às vezes a pessoa falta um pouco de... o que eu vou fazer? Às vezes a pessoa comprou um monte de corda, como essa daqui, e não sabe o que vai fazer, porque, eu vou fazer todas as peças iguais. Não. Essa aqui foi uma corda. Eu já fiz vários modelos de colares utilizando só essa corda aqui. E aí, o que eu pensei? Eu não aguento mais que quando a gente tá colocando a mão na massa, a gente fica, eu não aguento mais fazer acessório com essa corda. Porque às vezes a gente tem mania de comprar em grande quantidade. Então, o que você pode fazer? Eu utilizei a corda e aqui um fio de couro, E aí, eu fui dando volta com esse fio de couro em volta da corda, Já dá uma outra cara para base, para a parte de cima do colar. E aí, uma outra dificuldade também das pessoas é fazer essa parte aqui que eu chamo de entremeio. Cada pessoa chama de um nome, sei lá. Aqui eu conheço como entremeio. Então, eu fiz também esse entremeio aqui com o fio de couro. Para você ver, ficar bem diferente. E o legal desse colar aqui é que tem algumas pessoas que têm alergia, né, de metais e tudo mais. Então, aqui nesse colar eu utilizei muito pouco metal, que no caso foi só esse aqui, que praticamente ele não entra em contato com o pescoço da cliente, e só essa argolinha aqui, tá? Então, aí você pode abusar da sua criatividade e criar peças bem bacanas como essa daqui. E eu quis trazer esse modelo para te dar uma inspiração para caso você queira fazer e faturar dinheiro com a garrafa de vidro. Mas com a garrafa transparente eu só consigo fazer acessório? Não. Você consegue fazer o que a gente falou no começo. A gente está utilizando aqui os acessórios como exemplo. Uma grande vantagem da garrafa transparente é que você consegue adicionar cor. Então imagina só uma peça como essa daqui, feita com fundos de garrafa transparente, onde você adicionou cores. E aí você pode ir brincando também, ou criar pingentes também com a garrafa Skol Beats azul, que também fica bastante interessante. Ou mesclar também as duas tonalidades de vidro que você encontra. No caso, citando aqui como exemplo, a Skol Beats, ela tem 2 tons de azul, esse mais escuro e esse mais claro. Você pode criar acessórios brincando com essas duas tonalidades. Ou se utilizar a tonalidade verde, por exemplo, tem várias tonalidades também, desde mais clara até mais escura. Você pode ir brincando. Pessoal, a gente está dando aqui somente ínfimos exemplos de uma vastidão de coisas que vocês podem criar. Basta vocês, como a gente fala, levantar o bumbum da cadeira e pôr a cachola para funcionar. Porque tem muita gente hoje em dia, principalmente hoje em dia na internet, que está muito acostumado a querer receber a informação já mastigada e cuspida. Não, pessoal, a gente tá dando aqui a faca e o queijo. Basta vocês pegarem e cortar. E o legal assim desse artesanato feito com a garrafa de vidro que é o baixo investimento para quem está começando.
Porque qualquer negócio, gente, que você vai começar, você tem que fazer um investimento relativamente alto, sem contar que você vai começar a ter lucro sobre esse investimento. Dependendo do investimento, 3, 6 ou 1 ano para você ter lucro do valor que você investiu. E esse artesanato não. Por quê? Porque a garrafa de vidro é gratuita. A mufa é como o Evandro disse, né, um mini forno que você derrete o vidro. Ela é relativamente baixo o valor. Ele custa em torno de R$500 uma mufla. E só um merchan aqui, mas os nossos alunos, a gente ensina o passo a passo de como a pessoa criar a sua própria mufla. Ou seja, além dela não ter que investir os R$500, ainda ela pode fazer e comercializar. Tá? Então, mas mesmo assim, se a pessoa eu não quero fazer a mufla, eu quero comprar, vai investir em torno de R$500. E aí o que acontece? Não, mas eu tô com pouco dinheiro e eu não quero comprar pigmento. Pigmento, gente, só para não ficar com dúvida, não é caro. Pigmento depende muito da cor, mas com 100 gramas de pigmento você consegue, meu Deus, ganhar mais de R$6.000 se você for fazer com bijuteria, tá? Brincando. Só para você ter ideia. Mas mesmo assim, Gisele, eu não quero investir. Você pode pode fazer os acessórios e utilizar as cores naturais da garrafa. Então, por isso que a gente fala que é um baixo investimento. Imagine um pingente feito com esse azul aqui, gente. É maravilhoso esse azul. Então, você não precisa, ou você pode usar o verde ou o azul claro, assim por diante. Então, você já não precisa investir em pigmento. E depois, para fazer a bijuteria, você vai investir na base do colar. E aí, gente, a base do colar, que você tem que investir, o valor que você tem que investir é baixo e você tem que investir mais na sua criatividade. Porque, como eu disse, por exemplo, você utilizando 3 tipos de cordão, por exemplo, aqui você consegue fazer variedades de modelos de colar diferentes, mesmo que você utilize só a corda e o couro. Porque, por exemplo, com a corda você pode fazer um nó diferente. Você pode utilizar a mesma corda e fazer, em vez de um nó, colocar 2 pedaços de corda aqui embaixo. Tem vídeo aqui no canal com alguns modelos diferentes, colocar só o pingente embaixo. Dá para fazer, ou você pode fazer detalhes só em couro. Enfim, você não precisa investir também um alto valor nessa parte aqui onde você vai fazer a base. É só você dar asas à sua imaginação, à sua criatividade, que você vai conseguir. Então, esse artesanato, além dele ser diferente, que já é um artesanato que você já sai na frente, você tem um investimento muito baixo para começar, né? Agora, pronto, vamos falar do terceiro? Vamos falar. Eu ia falar mais um pouco sobre os acessórios, mas eu acho que já ficou bem explicado. Depois a gente pode fazer um vídeo só falando mais de acessórios, mas vamos falar agora. Tem o último modelo aqui que a gente vai mostrar, que eu sei que se você é um tipo de pessoa, aquele tipo de pessoa que não acredita nesse artesanato, você não acredita que é possível transformar a garrafa de vidro e ganhar dinheiro com ela, você vai desacreditar, tá? Mas mesmo assim a gente quis trazer para mostrar para vocês. E para fazer essa peça a gente utilizou garrafa de vidro dessa cerveja aqui, ó. E essa garrafa aqui é uma garrafa que você encontra em qualquer lugar. Então nós utilizamos essa garrafa para fazer essa peça aqui, que é uma peça também decorativa feita com vidro de garrafa verde triturado, né, Evandro? Isso. É que, gente, no vídeo não dá pra ver o brilho, mas tenta colocar um pouquinho mais perto da câmera. Acho que... Essa peça é incrível, tem um brilho e as pessoas, quando a gente mostra essa peça aqui, chama muito a atenção das pessoas, ó. Acho que deu pra ver. Então, porque a câmera tá focando em você. Mas deixa aqui, mas eu acho que deu pra... O Evandro vai explicar um pouquinho sobre essa peça aqui. Vou? Vai. Então, pega aí a garrafa. Então, olha só, imagina só, pessoal, vou contar aqui uma historinha rápida. Eu tenho certeza que vocês conhecem essa bebida e também conhecem essa garrafa. Esse tipo aqui de garrafa a gente encontra aos montes
na rua aqui onde a gente mora. Eu não estou criticando a marca, nem o que ela deveria fazer para recolher, as ações que ela deveria fazer para recolher essa garrafa do meio ambiente e não focar só no marketing. Mas esse aqui é um tipo de garrafa que eu tenho certeza que você também deve encontrar aos montes por aí. Então, basicamente, com duas garrafas e meia dessa daqui, ó, eu já consigo fazer uma peça como essa. Ah, Evandro, mas isso é muito difícil. Não, pessoal, por incrível que pareça, claro que pensando que você já tem o conhecimento básico sobre o processo, uma peça como essa daqui não é difícil de fazer. Porque basicamente você tritura a garrafa, transforma ela em pó. Ah, Evandro, eu não tenho um triturador. Você pega o martelinho, com cuidado, clique, quebrou, transformou em pó. Você vai lá no seu forninho de alta temperatura, por causa do tamanho. Essa peça aqui foi feita no forno de alta temperatura. Você vai lá no forno de fusão, coloca lá no forno, faz o ciclo de fusão, que eu acredito que até esse ponto aqui do vídeo você já aprendeu o que é. E assim como essa peça aqui de fundos, você na primeira queima você vai ter uma chapa, uma placa plana feita somente com a areia, os craquelados do vidro, o vidro triturado. Vai ficar somente essa plaquinha plana já fica com um efeito muito interessante. Somente com essa placa plana você já pode criar, por exemplo, luminárias. É porque não dá para ver, mas aqui a gente tem uma parede que tem 4 luminárias feitas somente com placa plana desse vidro aqui, que fica bem interessante também. Com a placa plana, você leva novamente para o forno em um molde e molda ela até ficar com esse formato aqui. Basicamente, pessoal, em outras palavras, 2 garrafas e meia, tritura ela, seja utilizando um martelo, vai no seu forninho, monta a peça, quadrada, redonda, no formato que você queira, resfriou a peça, você leva para o molde e molda ela até chegar nesse formato aqui. Talvez, por essa explicação, você já deve ter percebido que uma peça como essa pode ser até mais simples do que fazer um pingente, por exemplo. Na verdade não é que é mais simples, você tem que, né, como o Evandro disse no início, você tem que saber o que você está fazendo. Muitas vezes a pessoa acha que, já sei, então é só fazer isso. Não, gente, você tem que entender o que você está fazendo, porque senão a sua peça não vai dar certo. E aí, o que acontece? A gente acabou de falar que a gente indica para as pessoas começarem com pingentes, com peças menores. Então, no caso, se você for começar com uma peça grande como essa aqui, você não vai conseguir, é óbvio, fazer no seu forno de fuso, ou na sua mufla. Você vai ter que ter um forno específico maior, tá? Você não vai conseguir fazer também no seu forno de cozinha, tá? Então, se você quer investir num forno de fuso e você quer fazer peças grandes, beleza, tá? Você vai precisar de um forno que você vai pagar em torno, depende muito. Se o forno for usado, você consegue um forno talvez por 3 mil. Se não for um forno novo, você vai pagar em torno de 5 mil, 7 mil reais, depende do tamanho. O forno usado, eu acho que dependendo é bem mais barato que 3 mil. Aí depende. Então, assim, o que você tem que ter em mente é o seguinte, gente. Não adianta, porque assim, às vezes a gente faz alguns vídeos aqui e as pessoas querem saber o preço do forno. Gente, a gente não vende forno, tá? Pelo menos até o momento que a gente está gravando. A gente não vende. A gente não vende. Por enquanto a gente não vende. Mas o que acontece? Qual que é o objetivo? Gente, não adianta a gente falar, você vai pagar num forno usado 2 mil reais e num forno novo 7 mil reais aproximadamente, 5 mil, 7 mil reais. Não adianta a gente falar isso e aí você sair que nem doido procurando forno. Porque se você não saber o que você está fazendo, você vai deixar o seu forno parado, encalhado, porque você vai tentar fazer algumas queimas nele e não vai funcionar. A gente tem um forno aqui, por exemplo, que a gente comprou de uma pessoa que comprou um forno novo, zerado, e não soube manusear corretamente o forno, vendeu pra gente por menos da metade do valor, tá? Então, quando a gente não fala preço de forno, é por conta disso. A gente não quer que você se frustre. Comprei o forno, Gisele, e eu fiz tudo aquilo que o Evandro falou e não deu certo.
É claro que você tem que ter um conhecimento por trás da criação da peça. Não é simples, piscou o olho, o negócio está pronto. Então, muitas vezes a gente não fala aqui o preço do forno por conta disso, né, Evandro? Isso. Eu acho assim, pessoal, que além do conhecimento também é importante você ter um acompanhamento. Por quê? Por experiência própria. Às vezes a gente ministrava cursos presenciais, a gente sempre tinha alunos que eram mais para frente e outros que eram um pouquinho mais atrasados. Por mais que você esteja passando o conhecimento passo a passo, tudo bonitinho, com apostilas, com materiais visuais, acreditando que a pessoa está entendendo e a pessoa fala que está entendendo, se você está lá, você como aluno, você vai estar pondo, na hora que você vai pôr a mão na massa, é claro que em algum ponto vai surgir alguma dúvida, que se essa dúvida não for respondida, pode acarretar numa peça quebrada, por exemplo, numa fusão mal feita, uma peça que perdeu o brilho. Então, você com conhecimento e um acompanhamento de uma pessoa talvez com uma experiência um pouco maior do que a tua, vai fazer com que, primeiro, suas peças, você não se frustre, seja com a criação das suas peças ou com o funcionamento do seu forno ou mufla. Segundo, você vai dar passos cada vez mais rápidos e passos largos em direção ao objetivo que você desenhou para você. Então, gente, a gente quis mostrar aqui esse novo artesanato lucrativo feito com o reaproveitamento da garrafa de vidro. E lembrando, se você quer saber mais sobre esse artesanato, se inscreva para a Maratona Garrafa de Ouro, que vai acontecer agora no dia 13, 15 e 17 de março, tá? O link tá aqui na descrição, que eu tenho certeza que você vai gostar desse evento. E se você está assistindo esse vídeo depois que passou o evento, o link vai continuar aqui. Você se inscreve e fica na lista de espera. Quando a gente for fazer um próximo evento, que ainda a gente não sabe quando vai ser, você vai ser notificado no seu e-mail e aí você pode participar, tá bom? Então, eu recomendo fortemente que você se inscreva. Depois não adianta mandar mensagem pra gente falar que perdeu a data do evento, que queria participar, que aí não vou ter como voltar atrás, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai respondendo, ou a gente vai respondendo também através de vídeos aqui pra vocês, tá bom? É isso. Então tá bom, gente. Grande beijo e até a próxima. Valeu.